Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E antes de irmos para o caso de hoje, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se tu não for inscrito, ativar o sininho de todas as notificações e deixar o seu like, que é super importante para o engajamento desse vídeo, tá? Me segue também lá no Instagram, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Então, o caso de hoje aconteceu em 1998, aqueles casos mais antigos que a gente gosta bastante por aqui, não é mesmo? Então tá, o caso é da Maddie Clifton. Ela saiu para brincar e nunca mais foi vista com vida. A Maddie tinha 8 anos de idade quando tudo isso aconteceu. Ela morava numa cidade chamada Jacksonville, na Flórida, junto com os pais e com a irmã mais velha, chamada Jessica, que nessa época tinha 11 anos de idade. Eles moravam em uma rua muito bonita, arborizada, uma casa grande, bem aquele estilo estadunidense, casinha de madeira, de 2 andares, com muitas árvores em volta. Eu fui dar uma olhada nessa rua e ela é muito bonita, muito arborizada, parece bastante segura. Talvez fosse por isso que os pais deixassem as crianças brincarem ali na rua tranquilamente, e era uma coisa que a Maddie fazia todos os dias. A Maddie tinha 8 anos de idade e ela saía quase todos os dias para brincar. E tudo bem, aquele dia, né, no dia 3 de novembro de 1998, a Maddie saiu para brincar como mais um dia. E quando chegou por volta das 5 horas da tarde, os pais da Maddie falaram para Jessica sair e chamar a irmã dela, porque já estava ficando tarde, estava chegando a hora do jantar. Enfim, estava na hora de entrar. Então a Jessica saiu, foi até as crianças para procurar pela Maddie, e quando ela chegou naquele grupo de crianças, ela perguntou pela Maddie e disseram: Não, mas a Maddie já foi embora faz tempo. E ela: Como assim? Mas ela não tá em casa? Então a Jessica voltou, pegou a bicicleta e começou a andar assim pelo bairro, pela rua e chamava pela Maddie, e acontece que ela não encontrou. Então ela voltou para casa e avisou os pais dela que não perderam tempo e já ligaram para a polícia. Em poucos minutos a polícia já estava lá, já tinha enchido a rua, já estavam conversando com os vizinhos, com as crianças que estavam brincando, e assim não tinha nenhum sinal da Maddie em lugar nenhum. Então organizou-se ali aquela força-tarefa, né, que é bem legal assim nos Estados Unidos, de vários casos assim que eu já vi que as pessoas desaparecem, então toda a comunidade ela se engaja para encontrar aquela pessoa. No caso da Maddie não foi diferente, então a polícia começou a procurar, né, e as pessoas ali, os vizinhos, né, o pessoal ali do bairro, até da cidade, começaram a procurar a Maddie por todos os lados. Todos os vizinhos da rua saíram para procurar a Maddie, e até mesmo cartazes foram impressos para ser espalhados pela cidade. Primeiramente foi um cartaz que oferecia US$ 50.000 de recompensa por qualquer informação a respeito da Maddie, depois mudou para US$ 100.000. A família estava desesperada, porque a Maddie era assim o xodozinho da família. Ela era uma menina muito brincalhona, muito querida, muito obediente, era inteligente e sim, todo mundo estava muito chocado, né? O que é que tinha acontecido? Os outros pais estavam bastante se sentindo bastante incomodados, né? Não sei se é bem essa palavra, mas enfim, porque os filhos deles sempre brincavam ali na rua e nada tinha acontecido com ninguém, e agora de repente, né, uma garotinha ali desaparece e tal. Então tava todo mundo mal assim e procurando pela Maddie e nada, não tinha sinal nenhum. Os pais dela davam entrevistas na TV, apareciam em vários programas, eles mandaram fazer as camisetas, enfim, tudo que foi possível de fazer para encontrar a Maddie, digamos assim, humanamente possível, foi feito, mas nada, nenhum sinal, nada da Maddie aparecer. Uma semana depois, na casa que fica exatamente em frente à casa dos Clifton, a casa da família Phillips, que morava o Steve, a Melissa, que eram os pais do Joshua, de 14 anos. A Melissa estava fazendo uma faxina, ela estava sozinha em casa, o Joshua estava no colégio e o Steve estava no trabalho. Ela estava fazendo faxina e ela começou a sentir um cheiro muito ruim, sabe? Muito, muito forte vindo do quarto do Josh. Então, ela pensou que fosse pelos passarinhos da família, que a família tinha muitos passarinhos de estimação, então estava sempre aquele cheiro forte na casa, né?
Então ela decidiu que ela ia fazer uma faxina em tudo e ela entrou no quarto do Josh, sentindo aquele cheiro que estava muito estranho, muito estranho. Quando ela entrou, ela já achou esquisito porque ela viu incensos e purificadores de ar por todo lado e então ela pensou, nossa, o cheiro tá vindo daqui, né? Tanto que meu filho comprou essas coisas pra, né, me lembrou o caso do Fritz Honka, né? Vocês lembram? Eu contei aqui algumas semanas no canal. Enfim, ela começou a fazer a tal da faxina. E limpava, 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 e por mais que ela limpasse, aquele cheiro não tinha jeito, não saía, não saía. E ela, meu Deus, de onde que tá vindo esse cheiro? E começou, então, a investigar, começou a limpar, mais ainda, até que ela sentiu que o cheiro estava vindo da cama, e ela pensou assim, deve ter sido algum esquilo, né, que entrou, porque tem muito esquilo, né, nos Estados Unidos, deve ter sido algum esquilo, passou aqui, entrou na cama e morreu. Então eu vou tirar esse esquilo daí, porque com certeza esse cheiro horroroso tá vindo daí. E é o seguinte, gente, a cama do Joshua, como que ela era? Era como se fosse um box, tá? Um box. E o colchão que ele usava era um colchão de água. E esse colchão, ele ia dentro da estrutura da cama. Ou seja, era uma cama box que tinha aquele espaço para colocar o colchão dentro, tá? Ficava dentro, assim, não ficava em cima de alguma coisa, ficava dentro da cama. Então era como se a cama fosse uma caixa vazada com espaço ali para colocar o colchão, certo? Aí tá. Ela tirou o lençol e aí ela já estranhou uma coisa. Na borda da cama, que ali a cama e o colchão se encontram, tinha fita adesiva. A borda da cama estava toda tapada com fita adesiva, como se o Josh tivesse colocado aquilo ali para juntar a cama do colchão e, enfim. Era esquisito pra caramba, então ela pegou, tirou toda aquela fita para dar uma olhada o que é que estava acontecendo. Possivelmente também o colchão estava vazando porque tinha um líquido no chão. E ela tirou, quando ela levantou o colchão, ela viu o pé de uma criança. Então ela se apavorou, saiu correndo da casa e quando ela saiu, ela viu os policiais na casa da frente, né, na casa da família da Mad Clifton. Então ela correu até lá e disse o que tinha acontecido, o que eles, né, o que ela tinha visto lá, enfim. Os policiais então, né, chamaram reforços e foram até a casa dos Phillips, meio que assim, atordoados, porque eles já tinham verificado aquela casa 3 vezes, gente, 3 vezes, mas eles acharam que o cheiro ruim era por conta dos passarinhos. Agora imagina o nível de treinamento dessa polícia para confundir o odor de um corpo em decomposição com um odor de sujeira de passarinhos. Então, quando a polícia chegou lá no quarto, eles levantaram o colchão e era a Mad. A Mad estava lá, ela estava usando apenas meias e a sua camiseta estava enrolada assim até em cima e ela tinha muitas marcas que foram feitas pelos golpes de uma faca e o corpo, né, estava já em estado de decomposição. O corpo da Mad então foi retirado e os policiais começaram a revistar o quarto para ver ali o que eles encontravam. E a coisa que mais chamou a atenção, tanto na polícia quanto na família do Josh, foi que tinha um cartaz de procura pela Mad exatamente na frente da cama dele, meio que atrás assim da televisão, sabe? Então assim, aquele garoto dormiu por dias em cima do corpo da Mad, olhando para o cartaz de desaparecido da Mad que ele estava ajudando a procurar. Ele era uma das pessoas mais engajadas em encontrar a Mad. Então ficou todo mundo meio que, meu Deus, o que aconteceu, sabe? O que é isso? O que está acontecendo? Encontraram também no quarto alguns respingos de sangue e encontraram o taco de beisebol do Joshua escondido atrás da televisão. Coisa que ele não costumava fazer, ele não escondia, né, os seus brinquedos. A polícia foi até o colégio do Joshua e prendeu ele lá mesmo, na frente de todo mundo, e tanto os colegas quanto os professores e diretores da escola ficaram assim, estarrecidos,
Ninguém acreditava que o Joshua tinha feito aquilo porque ele era tido como um aluno que não se destacava em nenhuma matéria, mas ele era bastante popular, era bobão, era engraçado, o pessoal gostava dele demais e de repente ele matou alguém, ele matou uma menininha e escondeu debaixo do colchão dele. Na delegacia, então, o Joshua levou algumas horas para começar a falar, mas então ele falou o que tinha acontecido. Realmente, ele tirou a vida da Maddie, mas ele disse que teve, assim, digamos, um motivo, que tudo não passou de um acidente muito infeliz. Ele disse que estava sozinho em casa, brincando de jogar beisebol, quando a Maddie apareceu e pediu para que eles brincassem. Ele disse que não, a princípio, ele queria muito brincar, mas ele disse que não, porque ele tinha muito medo do pai dele, o Steve, que era alcoólatra e também usava drogas e que era bastante abusivo com a família e violento. O pai dele tinha dito que nunca era para ele trazer nenhuma criança para brincar em casa enquanto ele estivesse sozinho. Inclusive, essa proibição era bem mais forte quando se tratava de meninas, né? Se tivesse um menino, a bronca ia ser menor do que uma menina. E a esposa do Steve disse depois que ele nunca entendeu que bronca é essa que o Steve tinha com meninas. Enfim, não podia criança nenhuma estar em casa enquanto os pais do Josh não estivessem, e ponto final. Só que ele disse que a Maddie insistiu muito, e que então ele pegou e foi brincar com ela. Porque sim, né? Então ele disse que estavam brincando até que, acidentalmente, quando ele foi rebater uma bola, a bola bateu no rosto da Maddie e começou a sangrar, e ela começou a chorar muito, e ele não sabia o que fazer. Ela não parava de chorar, então ele disse que a arrastou para dentro de casa, porque ele queria acalmá-la, para que ela parasse de chorar, para que ela fosse então para casa dela, enfim. Ele arrastou a Maddie até o quarto dele e colocou a menina sentada no chão. Só que a Maddie não parava de chorar, provavelmente ela estava assustada porque foi arrastada de fora para dentro da casa. E ela começou a chorar muito mais, e ele disse que sem saber o que fazer para ela ficar quieta de uma vez, porque logo o pai dele ia chegar, logo a mãe dele ia chegar. Ele pegou o taco de beisebol e bateu na cabeça da Maddie 2 vezes. A Maddie então desmaiou. Ele pensou que ela estivesse morta. Ele levantou o colchão e colocou a Maddie lá dentro da cama, né? Tapou e, ok, a vida continuou. Ele foi mexer no computador, daqui a pouco os pais dele chegaram e tava tudo ok. Só que, na hora que ele foi dormir, quando ele deitou, ele escutou lá embaixo alguns gemidos da Maddie, porque a Maddie ainda estava viva. Ele poderia ter socorrido a Maddie, poderia, mas ele achou bem mais fácil ir à cozinha e pegar uma faca. Ele então levantou o colchão, tirou a Maddie de lá, colocou ela no chão e a esfaqueou diversas vezes no peito e no pescoço, e algumas vezes no rosto também. Tudo isso para que ela ficasse quieta. Depois disso, ele então arrastou de volta o corpo da Maddie para dentro da cama, colocou o colchão em cima, tapou com a fita e dormiu ali. E participou todos os dias ali das buscas. Aí os policiais perguntaram para ele o que ele estava planejando em fazer com o corpo, e ele disse que ele não sabia de nada, porque ele não estava planejando nada e que ele estava em constante negação, como se aquilo que tivesse acontecido fosse um pesadelo. Então ele não sabia o que ele ia fazer com aquele corpo, tanto que ele não planejou e etc, etc. Tá, mas quem era o Joshua? Ele era o filho mais novo do Steve e da Melissa Phillips. Eles tinham outros filhos que não moravam mais com eles, e o Josh tinha nascido em Allerton, na Pensilvânia, em 17 de julho de 1984, e se mudaram para Jacksonville ali no começo dos anos 90, sabe? Ele era uma pessoa muito querida, era amiguinho, assim, de todas as crianças da rua, mas durante o julgamento algumas coisas foram trazidas à tona, tá? Que todo mundo ficou meio que, quem é esse rapaz, na verdade, né? O julgamento do Joshua aconteceu no ano seguinte, no dia 6 de julho de 1999. Uma das coisas que, enfim, chamou super atenção aí durante a investigação e no julgamento também foi mostrado,
é que o Joshua tinha uma foto da Jessie, a irmã mais velha da Maddie. E essa foto tinha sido roubada da casa da família há muito tempo. Então, assim, alguém arrombou a casa dos Clifton e roubou aquela foto. E mais algumas coisinhas, sabe? E aí foi descoberto que o Josh tinha uma paixão, né, uma paixonite platônica, essas coisas, pela Jessie, e que talvez, como ele achou que fosse impossível chegar na Jessie, ele tentou fazer alguma coisa com a Maddie. Por quê? Porque ele disse que tinha arrastado a Maddie para dentro de casa e foi nesse momento que as roupas dela, o calção saiu, a calcinha, os sapatos dela saíram e tal. Só que assim, se ele tivesse arrastado a Maddie para dentro de casa, desde o quintal até o quarto dele, provavelmente ela teria algum arranhão, algum ferimento, alguma marca de terra, qualquer coisa, só que não tinha nada, não tinha absolutamente nada. É claro que daí a suspeita de um abuso apareceu, mas a perícia mostrou que não tinha acontecido nada de abuso, mas enfim, era muito estranho o fato das roupas de baixo da Maddie estarem faltando. Quando olharam no computador do Josh, foi encontrada pornografia e ele estava assistindo pornografia meia hora antes do crime. E depois que ele matou a Maddie, que ele escondeu o corpo, que ele fez tudo aquilo, ele voltou a assistir o mesmo tipo de conteúdo. Então o pessoal da investigação começou a juntar isso e achar que ele viu alguma coisa ali que o estimulou a ir fazer a mesma coisa com a Maddie. Mas a única pessoa que realmente sabe o que aconteceu é o Josh e ele não conta nada. Inclusive, o advogado dele deu exatamente essa orientação para ele, que ele não falasse nada. E foi muito estranho, porque o julgamento dele durou apenas 2 dias. E a gente sabe que esses julgamentos, né, envolvendo homicídio e tal, eles demoram um pouco mais de tempo. Só que o dele demorou só 2 dias, porque ele não disse nada, ele não disse palavra nenhuma, ele não se defendeu e o advogado dele não chamou nenhuma testemunha de defesa. E isso chamou bastante atenção também, mas como assim? Como assim? Não teve jeito. Ele então foi condenado à prisão perpétua, não teve jeito. Só ele sabe o que foi que ele fez, o que aconteceu com a Maddie, mas ele não conta. Hoje o Josh tem 38 anos de idade e aconteceu uma coisinha assim. Depois dos anos 2000, teve uma mudança nas leis dos Estados Unidos que considerou totalmente inconstitucional uma pena desse tamanho para menores de idade, no caso. Ele, na verdade, não foi elegível para a pena de morte porque ele era menor de idade. E não poderia, agora, pelas leis novas ali dos Estados Unidos, ele não poderia ter pegado uma prisão perpétua, né? Mas, no caso, como ele foi condenado antes dessa mudança na lei, ele ainda, né, está aí em prisão perpétua. Mas os advogados começaram a pedir ali uma revisão de pena. Em 2017 foi feito ali aquele novo julgamento, né? Não sei se é assim que fala, mas foi pedida ali a redução, né? A mudança da sentença para o Josh, mas o juiz disse que não. Ele continuaria preso do mesmo jeito. Em 2023, ele vai ter a chance de ter a pena dele revista mais uma vez. O Josh se formou em Direito dentro da cadeia, ele toca guitarra em uma banda cristã e ele ajuda os outros detentos com os recursos dele. Ele é considerado um prisioneiro modelo e ele disse que gostaria de pedir desculpas pessoalmente para a família da Maddie. Desculpas essas que a família da Maddie já disse que não quer. Não querem nem enxergar o Josh e, enfim. A irmã dela deu uma entrevista que ela disse o seguinte: a minha irmã nunca mais vai ter a chance de caminhar sobre essa terra. Por quê que ele teria, então? Enfim, gente, que caso complicado. Se vocês virem aí na internet, tá em todos os lugares. Crianças que matam. Josh Phillips. Pra mim ele não é uma criança, né? 14 anos é um adolescente, mas enfim, um adolescente que recém saiu da infância, enfim, e que matou. É um caso bastante intrigante, pelo menos pra mim. Eu fiquei, puxa, 14 anos, meu Deus do céu.
14 anos e matou uma menininha, escondeu ela debaixo da cama dele. Ele estava dormindo em cima do cadáver, se decompondo, e ainda estava ajudando a procurar aquela menina. Gente, é terrível demais. Essa história é terrível demais. Me chamou bastante atenção. Enfim, é o caso de hoje, o caso da Madge Clifton. E deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam a respeito do vídeo de hoje. E se vocês tiverem alguma sugestão de casos, por favor, deixem aqui para mim, porque eu vou adorar pesquisar, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada pela companhia, obrigada por assistirem. Compartilhem esse vídeo com alguém para ajudar no crescimento do canal. Se cuidem aí fora, por favor, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!